Fala galera, SEP Palestra Alviverde Plus aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Dudu tem data de retorno definida. Entenda a programação para a volta do atacante. A lesão de Dudu, ídolo do Palmeiras, enfrentou uma lesão séria pelo clube em agosto de 2023. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão no menisco, o que o afastou dos gramados por um longo período. Desde então, a torcida palmeirense aguarda ansiosamente o retorno do atacante. Muitos esperavam vê-lo em ação na partida de despedida de Endrick contra o São Lourenço, mas o camisa 7 não foi relacionado para o jogo, gerando ainda mais expectativas sobre sua volta. Retorno programado. No entanto, Dudu deve retornar aos campos apenas na partida contra o Vasco, marcada para o dia 13 de junho, justamente o time contra o qual sofreu a lesão. A informação é do portal Nosso Palestra. Detalhes da recuperação. Durante o treinamento desta terça-feira 28, Dudu sentiu um incômodo na coxa. Contudo, esse não foi o motivo que o afastou da partida contra o São Lourenço. Mesmo antes desse episódio, Dudu já havia sido informado que seu retorno estava previsto para a partida contra o Vasco. Neste domingo, às 16 horas, o Palmeiras enfrentará o Criciúma no estádio Heriberto Russi. No entanto, Abel Ferreira ainda não poderá contar com o retorno do atacante. A programação segue para garantir que Dudu volte em plena forma física, minimizando o risco de novas lesões. O retorno do camisa 7 acontece em um momento crucial para o Palmeiras. O clube deve perder nos próximos dias a promessa de 18 anos Luiz Guilherme, que está em negociações avançadas com o West Ham. A volta do ponta será um alívio e um reforço importante para a equipe. Clube do futebol europeu encaminha a contratação de promessa do Palmeiras. A base do Palmeiras é referência. O Palmeiras se estabeleceu como uma referência mundial quando o assunto é revelar novos talentos no futebol. A equipe paulista investe mais de 30 milhões de reais anualmente em sua categoria de base. Na partida de ontem contra o São Lourenço, o Palmeiras viveu um momento emocionante com a despedida de Endrick, de apenas 17 anos, que está a caminho do Real Madrid. West Ham de olho em jogador. Mas não é apenas Endrick que está de saída do Palmeiras. O West Ham está muito próximo de concretizar a contratação de Luiz Guilherme, promissor meia-atacante de 18 anos. Segundo informações de André Hernan, do UOL, o acordo entre as partes está avançado. Detalhes da negociação. Entre o jogador e o clube inglês, os termos do acordo estão praticamente definidos. A transação deve girar em torno de 30 milhões de euros, mais metas adicionais cujo valor permanece em sigilo. O Palmeiras também deve manter 20% dos direitos econômicos de Luiz Guilherme, o que pode ser altamente lucrativo em uma futura venda. Luiz Guilherme tem sido uma peça importante no elenco de Abel Ferreira nesta temporada. O jovem jogador já participou de 17 jogos, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Sua cláusula de rescisão está fixada em 55 milhões de euros. Além da venda de Luiz Guilherme, o Palmeiras está prestes a finalizar a transferência de Estevão para o Chelsea, negociação que pode alcançar a cifra de 65 milhões de euros. Abel Ferreira é sincero e revela ter ficado frustrado no Palmeiras. Chegamos ao ponto. Palmeiras empata na despedida de Endrick. O Palmeiras recebeu o São Lourenço na noite da última quinta-feira, 30, no estádio Allianz Parque, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. No duelo marcado pela despedida do jovem Endrick, que irá se apresentar ao Real Madrid da Espanha, logo após a disputa da Copa América com seleção brasileira, o placar não saiu do 0-0. O Verdão garantiu sua classificação para as oitavas de final na liderança do Grupo F com 14 pontos, 6 a mais do que o São Lourenço, que também conseguiu vaga para o mata-mata. A Abel Ferreira não fica satisfeito. Apesar da classificação tranquila para as oitavas, o técnico português teve um motivo para lamentar. O Palmeiras entrou em campo contra os argentinos com a melhor campanha no geral, mas acabou perdendo a primeira posição. Diante do empate com o São Lourenço, o Verdão foi ultrapassado por duas equipes. O River Plate terminou como líder no geral com 16 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro com 15. Ficamos com uma sensação de frustração, chegamos ao ponto de quase não celebrar o primeiro lugar do grupo para ficarmos frustrados por não conseguir a liderança geral. Mas faz parte da nossa ambição, lamentou. Jogo difícil contra uma equipe que veio para não sofrer gols e conseguiu. Pena só termos na segunda parte 20 e poucos minutos. Acho que merecíamos ter mais tempo útil, mais tempo com bola. Não é a primeira vez que acontece.
Pelas minhas contas, pouco mais de 24 minutos quando temos 45, acrescentou o técnico. Endrick é sincero e revela muito medo em último jogo pelo Palmeiras. Endrick diz adeus ao Palmeiras. A noite de quinta-feira, 31, foi marcante para Endrick. O atacante de apenas 17 anos, já negociado com o Real Madrid da Espanha, realizou sua última partida oficial com a camisa do Palmeiras. O jovem foi escalado como titular pelo técnico Abel Ferreira no empate em 0-0 com o São Lourenço, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Logo após a partida, o atacante se emocionou com a saída do clube e deixou um recado emocionante para a torcida. O jovem conquistou títulos pelo Verdão em todas as categorias, desde o sub-11 até o profissional. O medo de Endrick no Palmeiras. Durante entrevista logo após a partida, o jovem expôs o medo de se lesionar em sua despedida do Palmeiras. Antes de se apresentar ao Real Madrid, o atacante irá para a sonhada disputa da Copa América com a seleção brasileira. Ao longo do segundo tempo do jogo com o São Lourenço, Endrick chegou a levar a mão ao joelho logo após uma disputa de bola. Entretanto, já tranquilizou os torcedores sobre a situação. Foi só um susto. Quero muito jogar a Copa América. Qualquer coisinha que acontecesse, poderia virar o pé ou machucar o dedo que eu ia ficar com medo. Quero muito representar a seleção. Estou bem tranquilo, disse. A gente fica com medo por estar perto de realizar um sonho de jogar um campeonato com a seleção e daí vem a lesão. Fiquei com muito medo, mas não foi nada, acrescentou o jovem. Coutinho no Palmeiras. Diretoria sinaliza decisão sobre possível contratação do craque após pedido dos palmeirenses. Torcida do Verdão pede Coutinho. O Palmeiras segue no mercado em busca de um meia. Depois de fechar com o volante Aníbal Moreno, o lateral esquerdo Caio Paulista e o atacante Bruno Rodrigues, a equipe quer um armador para poder compor seu elenco em 2024. Caule era o nome dos sonhos, mas o Bahia fez jogo duro. A equipe que conta com o Grupo City como dono de sua SAF, não tem questões financeiras como problema e não precisa se desfazer de seu principal jogador. A partir daí apareceu a torcida palmeirense indicando nomes para o Verdão. Entre eles, o mais destacado e que mais chamou atenção foi o do experiente meia brasileiro Felipe Coutinho. O jogador de 31 anos pertence ao Aston Villa da Inglaterra e está emprestado ao Al Duhail do Catar. Por estar atuando no mundo árabe e por ser um nome badalado mundialmente, o jogador tem salários astronômicos. Isso e mais alguns fatores fazem com que o Palmeiras não tenha Felipe Coutinho como uma opção de contratação para a posição de meia, segundo o UOL. Bastidores sobre perfil de contratações do Palestra. O meia não se encaixa naquele perfil buscado pelo Palmeiras. Além de ter um salário fora da realidade do que é praticado pelo clube atualmente, a idade avançada também é um fator que pesa. A ideia da diretoria do Alviverde é trazer reforços que possam ter potencial de revenda em uma futura negociação. Com exceção feita a Caule, o Verdão prioriza jogadores com menos de 26 anos, conforme a apuração da equipe de reportagem do UOL, que cobre o Palestra. Além de não ter nada de fato, a gente precisa lembrar que o Palmeiras traçou uma estratégia para avançar no mercado. Caule era exceção. O Palmeiras pretende contratar jogadores que tenham até 26 anos. O clube não quer ninguém que tenha uma idade mais avançada, disse Flávio Latif. A ideia é contratar, desenvolver o jogador e caso surja uma proposta interessante, que ele seja negociado, para poder recuperar o investimento que fez. Completou o setorista destacando que Coutinho não se encaixa no perfil buscado pela equipe paulista. Carreira do meia chama atenção. Coutinho já começou sua carreira chamando atenção ainda jovem no Vasco. Ele já despertou o interesse da Europa e foi negociado com a Inter de Milão. Depois disso acabou sendo emprestado ao Espanhol. Ali se destacou e foi para o Liverpool, onde viveu sua melhor fase da carreira. E você, torcedor? O que acha da situação de Felipe Coutinho? Deixe sua opinião nos comentários.